Gente, voltei para mais um vídeo. Eu estou gravando a abertura desse vídeo agora à noite, porque hoje é 9/4 aqui e o que aconteceu? Eu levantei cedo, aí dei a caminhadinha com as cachorras, que se eu não fazer essa caminhada logo cedo com elas, eu faço logo 5:30 da manhã, eu já tô saindo com elas. Elas não me dão sossego, não deixam nem eu fazer o café da manhã. 4:30, 4:10 para 5, a Rebeca já tá chorando na beirada da minha cama pra gente sair, pra mim sair com elas. Aí o que eu fiz? Fiz essa caminhada com elas e depois voltei, fiz o café da manhã e preparei um bolo, gravei tudo pra vocês. Um bolo formigueiro, ficou muito gostoso, tanto que o bolo não durou nada, gente, não durou nada. Acabou no mesmo dia. E depois gravei eu dando uma limpada aqui, tive que dar uma atenção no chão, porque o chão tava muito sujo, porque as minhas cachorras, elas ficam assim, ó, gente, em casa, deitada, ó. Tem acesso à casa toda, elas vão no quarto, elas vão na cozinha. É o dia todo assim, ó lá, a folga da Rebeca lá. Olha. Então eu tenho que estar sempre varrendo o chão, sempre limpando, senão a gente não dá conta. Aí o que acontece? Fiz essa limpeza e depois fui fazer o almoço. Aí preparei o almoço, eu já tinha um pouco de comida pronta, mas fiz o arroz, aí fiz um omelete de oraponobres para mim. Eu até fiz um short desse omelete, gente, ficou muito bom. Ia tá tendo muita visualização. Aí encerrei o vídeo, mas eu gravei tudo para vocês, tá? Tá tudo aí gravadinho. Aí se vocês puderem gostar, vocês curte o vídeo. Quem não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Então é isso, gente. E se puder, comenta meus vídeos. Agradeço a todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui está tudo bem, graças ao Criador. Hoje levantei bem cedo, já saí com as cachorrinhas, já levei elas para o passeio matinal, porque enquanto eu não passeio com elas, eu não consigo fazer mais nada, gente. Elas não deixam. Aí já estou untando uma forma que eu vou fazer um bolinho aí pro café da manhã, porque não deu tempo de eu comprar o bolo que o seu Álvaro gosta na padaria. Então ele tava sem bolo para comer, sabe? Aí eu resolvi fazer um bolo formigueiro. Ele é bem simples, gente. Eu não tenho chocolate granulado, mas eu vou fazer com o chocolate gotas que eu tenho. Forneável, sabe? Eu tenho chocolate em gotas, aí eu vou fazer. Aí já coloquei 3 ovos, já untei a forma, já coloquei o forno para esquentar, aquecer no 200 graus. Coloquei 3 ovos, uma xícara de açúcar, a xícara que eu uso é 240 ml. Eu não coloquei uma xícara bem cheia, gente, coloquei ela mais ou menos um pouquinho faltando, sabe, rasa. Coloquei e bati bem mesmo. Normalmente eu bato até esse açúcar dissolver todo com as gemas e a clara, sabe, com o ovo. Assim que ele dissolve, aí é que eu continuo com os restantes dos ingredientes. Bati bastante mesmo. Esse bolo é bem rápido, gente. Em 30 a 35 minutos no máximo ele fica prontinho, assado e tudo, sabe? Aí peguei o óleo. Eu usei, gente, 1/3 só de óleo. Olha para você ver o tantinho de óleo que eu usei. E usei também o óleo de coco. Eu não gosto de colocar muito óleo de soja na comida, porque o ômega 6 ele não faz bem pro coração, não faz bem pro organismo, sabe? Já escutei vários médicos falando isso. O ômega 3, sim, mas o 6 não faz bem. Então eu coloquei o óleo de coco. Normalmente eu estou usando esse óleo de coco aí.
eu coloquei mesmo assim bem pouco. Eu não coloco muito óleo, muito gordura no bolo, sabe? E fica bom, fica gostoso do mesmo jeito, viu? Aí coloquei só um terço de xícara de 240 ml, que é essa medida que eu usei. Aí eu coloquei só um terço de xícara de óleo. Ali eu vou colocar meia xícara de leite. Coloquei meia xícara de leite. Leite eu coloquei. Ah, não, eu coloquei uma xícara, gente. Medi 2 vezes meia xícara. Aí eu tô usando meia xícara, eu coloquei uma xícara de leite. Aí bati mais um pouquinho para dissolver, sabe? Bem. Continuei batendo. Ali eu já acrescentei o ovo, o leite, o óleo e o açúcar. Agora eu vou colocar 2 xícaras de farinha de trigo, gente. 2 xícaras. Normalmente eu gosto de passar pela peneira, porque eu acho que fica melhor, sabe? O bolo fica mais fofinho. Aí peguei uma xícara. A minha xícara que eu tô usando é de 240 ml. É no formato dessa medida aí, ela é ótima. Peneirei a primeira xícara. E coloquei mais uma xícara. Tô pegando com a pequena porque a grande não cabe nesse vidro aí para eu colocar já com ela, sabe? Aí coloquei mais uma xícara de farinha e vou peneirar. Eu preferi colocar a gravação nesse vídeo porque era bem cedo. Aí, para não acordar o pessoal, eu preferi não fazer barulho. Aí, eu coloquei bem, preferi não falar nada, não ficar falando, para não, os cachorros não latir também, não acordar os vizinhos, sabe? Aqui é uma complicação nesse bairro aqui, é um bairro muito barulhento, sabe? Muito, muito barulhento. Aí, para não fazer mais barulho ainda, eu preferi gravar. Bati bem aí com o fouet, as 2 xícaras de farinha, até eu dar a misturada bem, sabe? Misturei bem mesmo. Esse bolo é muito fácil, gente, e fica muito fofinho, muito gostoso. Ficou tão gostoso que acabou rapidinho, viu? Acabou muito rápido o bolo. Aí peguei as gotinhas de chocolate que eu já tinha comprado tem tempo. Eu comprei muito, sabe, gente? Comprei acho que 2 quilos. Tava em promoção no BH e eu comprei 2 quilos dessa gotinha. Ela é tão gostosa. Aí coloquei, passei na farinha para ela não afundar, descer toda pro fundo, sabe? Que as gotinhas são mais pesadas que o granulado, sabe? Aí passei na farinha, misturei na farinha para jogar aí na massa. Aí misturei bem na farinha. Aí joguei na massa. Vou colocar o fermento também, vou peneirar o fermento também. Coloquei 1 colher de fermento, gente. Esse bolo normalmente eu faço ele no olho, sabe? Porque a massa básica do bolo normalmente é uma só, né? De um para outro muda algumas coisas. Aí misturei aí as gotinhas na massa. Achei que tava meio poucas gotinhas, sabe? Aí resolvi misturar mais um pouquinho de gotas. Aí misturei na farinha, passei lá já
na xícara que eu tinha medido a farinha, tinha um restinho, aí eu já misturei lá e coloquei aí na massa. Agora eu vou colocar na forma, gente. Eu já tinha untado a forma, normalmente eu unto com manteiga e passo um pouquinho de farinha nela, sabe? Pro bolo não grudar, sabe? Funciona muito bem assim comigo, sabe? A farinha com a manteiga. Eu unto, passo a manteiga com aquele pincel de silicone e depois jogo a farinha. Eu vou colocar o bolo na forma. Gente, eu não demorei uns 10 minutos para bater esse bolo, sem brincadeira. Foi muito rápido. Se você separar bem os ingredientes antes, fica mais rápido ainda. Eu teve algumas coisas que eu tive que pegar na hora. Aí isso atrasa um pouco. Aí já coloquei na forma e resolvi colocar, gente, umas gotinhas de chocolate em cima. Olha pra você ver. Lá fui eu colocar gotas de chocolate. Aí fui colocando umas gotinhas, gente, de chocolate por cima, para ficar bem bonito, enfeitar bastante, sabe? E chocolate, na minha opinião, nunca é demais, porque, vamos falar num trem gostoso, é o tal do chocolate, né? Normalmente eu gosto dele meio amargo, sabe? Essas gotinhas, elas são bem doces, mas mesmo assim eu gosto muito. E eu com certeza belisquei umas aí antes de colocar no bolo. Eu coloquei umas na boca também. Ficou tão bonito e tão gostoso esse bolo, sério mesmo, gente. Quem puder, faça aí na sua casa, é tão rápido, sabe? Aí, já vamos pro forno. Lá fomos nós. Voltando do forno. Olha aí pra você ver, voltamos do forno. Olha como ficou bonito o bolo. Aí passei a faca, depois de tirar do forno, passei a faca em volta, só para dar mais só para ter certeza que ele tá soltinho da forma, sabe? Para não correr o risco de quebrar nem nada, mas eu já tinha visto que ele tava soltinho, sabe? Aí saiu super fácil, olha como ficou bonito, as gotinhas de chocolate. Ai, gente, esse bolo ficou muito gostoso, sério mesmo. Minha vontade era comer ele todo sozinha. Mas o que que acontece? Eu tô num regime feio, tô na academia. Só hoje que eu não fui na academia, porque eu tava com um serviço atrasado em casa. Aí eu preferi não ir na academia. Mas já peguei logo minha fatia aí, ó, e devorei ela. E não foi só uma não, viu? Foi duas. E tava gostoso, viu, gente? Eu gosto do bolo quente, com café quente. Muito gostoso. A minha cachorrinha chegou aí essa hora e ela queria do bolo também. Mas cachorro não pode comer chocolate, né? Mas mesmo assim eu dei um pedacinho para ela, porque eu fico com tanta dó. Esses meus cachorros, tudo que eu como, eles querem comer também, sabe?
Agora vamos pro almoço. Coloquei a panela no fogo depois de ter limpado a casa todinha, gente. Eu já tava bem cansada, viu? Mas já tava na hora do almoço. Coloquei a panela no fogo aí, coloquei um óleo, o alho, que normalmente eu soco na hora, porque eu gosto do tempero pronto na hora, sabe? É muito mais gostoso, gente. Aí coloquei o óleo, o alho, para fazer o arroz, gente. Normalmente eu faço arroz, eu coloco a água fria e coloco uma água só e dá tudo certo. Graças ao Criador sempre deu. Espero que continue dando. Essa hora eu dei uma sumidinha aí, com certeza eu tava pegando o arroz lá na lata, ó. Aí, tô com arroz, normalmente eu faço uma medida e meia dessa latinha aí, ó. Eu coloco uma cheia e mais meia para dar para o almoço e para a janta. E às vezes ainda sobra para outro dia, mas normalmente eu gosto do arroz bem fresquinho, sabe? Eu não gosto de ficar fazendo muito arroz para sobrar não, sabe? Quando eu tô animada e com tempo, eu gosto de fazer de manhã e à noite, no almoço e na janta. Aí eu uso uma panela bem pequena. Os cachorros tá latindo, gente, os cachorros do vizinho, vocês acreditam? Não é o meu. Sei que vai aparecer na minha gravação, mas fazer o quê? Aí já coloquei a água, eu tava com a água já esquentando para colocar no arroz. Coloquei bastante água, porque eu coloco uma vez só, gente, e fica gostoso. Fica soltinho do mesmo jeito. Mas eu sei fazer com duas águas também. Eu sei que conheço muita gente que faz com duas. Eu também faço com duas e dá tudo certo. Aí fui picar uma cebolinha para colocar na salada que eu fiz, no omelete, na carne. A carne nesse dia aí, o Álvaro fez uma costelinha de porco cozida sem água na panela de pressão, só com a cebola e os temperos. E ficou gostosa. Eu vou mostrar aí para vocês mais na frente, vai estar a carne aí de costelinha de porco que ele fez. Ficou muito gostosa, viu, gente? Aí piquei minha cebolinha. Eu gosto de usar bastante cebolinha, gente. Se tem um tempero verde que eu gosto é a tal da cebolinha. Nossa, salsinha eu gosto também, mas nem tanto. O coentro eu amo. Eu como coentro cru, puro, sozinho. Mas só eu que gosto aqui na casa. Então, normalmente eu não posso colocar em comida alguma. Só põe na minha salada. Piquei a cebolinha aí toda. Já coloquei na vasilha, guardei, porque eu gosto de guardar na vasilha, já deixar na geladeira. Coloquei uma outra panela aí no fogo, gente, e fui fazer o quê? Quiabo. Quiabo que eu colhi no meu quintal, vocês acreditam? Eu tô com os pés de quiabo ali, esse trem tá dando igual água, mas tá dando muito quiabo. E quem come quiabo é só eu e o seu Álvaro. Então ele comeu um pouquinho, tipo 2 colheres de sopa, e eu comi todo o resto desse quiabo aí, que tanto que eu fiz, olha. Normalmente para tirar a baba do quiabo eu coloco tomate, pico tomate miudinho e refogo e coloco o quiabo. Mas nesse dia aí, esse quiabo, ele é de uma outra qualidade e ele dá bastante baba. Aí o que eu fiz? Eu coloquei também um pouquinho de vinagre. Não chega nem ser uma colher de sopa. Você coloca um pouquinho, a baba vai sumir todinha. Aí, gente, eu tava picando
o Oraponobres para mim fazer um omelete para mim, que eu quis fazer um omelete. Oraponobres é outra coisa que só eu como, então eu peguei um pouquinho só para mim picar e resolvi fazer um omelete, que é mais rápido, mas você pode fazer na salada, você pode fazer refogado com frango, com o que você quiser, pode pôr no arroz, dá tudo certo. Se todo mundo gostar, você pode pôr em qualquer comida, mas eu normalmente aqui ninguém gosta. Então quem comeu tudo esse oraponobre aí foi eu. E eu fiz um omelete com 3 ovos, coloquei sal, misturei cebolinha e coloquei o oraponobres misturado no meio. E depois fiz o omelete, mas ficou tão gostoso, mas tão gostoso, gente. Eu vou falar com vocês, viu? Só, não, minha boca até salivou agora. Eu gravando, vendo, eu fazendo, mas eu tô com vontade de comer de novo. Então se eu pudesse, eu fazia omelete todo dia, no almoço e na janta, de tanto que eu gosto. É o omelete e gosto demais de verdura. Normalmente eu faço omelete de ovo, omelete até de quiabo eu já fiz, viu, gente? E fica gostoso. Aí coloquei a cebolinha bastante, porque eu amo verde. Coloquei também, gente, esqueci de falar, eu coloquei um pouco de iogurte natural, aquele de 2 ingredientes, sabe? Eu coloquei mais ou menos umas 2 colheres de sopa. Fica muito gostoso, gente. Normalmente eu coloco o creme de leite, mas ia acabar com o omelete, porque ia ficar gordo, né? Aí eu queria uma coisa mais light, mais fitness. Então eu coloquei esse iogurte natural aí. Tirei o creme de leite. Mas você pode colocar até leite, viu? Funciona até com leite. O omelete fica mais gostoso e fica fofinho, sabe? Muito bom. Aí eu coloquei o iogurte, misturei bastante isso aí. O meu feijãozinho aí que eu refoguei também na hora, feijão preto com bastante alho, gente, tava gostoso, viu? Feijãozinho preto, olha. Provando o sal. O quiabo já tá pronto. Tudo uma delícia, gente. Esse dia aí, nossa, foi tudo gostoso demais, viu? Tive que colocar mais um pouquinho de sal no quiabo. Aí eu coloquei um sal que eu tenho que eu faço com alecrim, ervas, sabe? Eu bato o sal grosso com essas ervas, fica muito bom. Aí você pode temperar comigo. Coloquei cebolinha bastante, porque se tem uma coisa que nunca é demais, é a tal da cebolinha na comida, viu? Eu pelo menos amo. Aí já fui fazer o omelete, coloquei um fio de azeite, bem pouquinho, porque tá caro, né, gente? Nossa, pai, tá bem caro, tem que ser pouquinho. Mas você pode colocar o que você quiser, manteiga, óleo de coco. Fica super fácil de fazer. Coloquei os ovos aí batidinhos com oraponobres, cebolinha, iogurte. Limpei bem porque coloquei bastante oraponobres, gente, porque o negócio é gostoso, viu? Eu como o oraponobre até cru, de tanto que eu gosto. Aí dei uma tampadinha. Normalmente eu faço omelete no fogo baixo, bem tampadinho.
Aí a carne que o Álvaro fez, a costelinha, olha como ficou bonita, gente. Costelinha de porco, ele não colocou um pingo d'água. Isso aí é só com a água dela mesmo, deu esse caldo aí. Ele colocou cebola, tomate e cebola, bastante cebola. Mas deu um caldinho e ficou tão bom essa costelinha. Aí meu omelete já tá na hora de virar. Eu deixo bastante tempo de um lado, aí ó, depois vou e viro o outro lado. Olha como que o omelete ficou grande, bonito. E o tanto que isso aí ficou gostoso, gente, não tem lógica não. Eu dividi ele no meio aí porque eu não ia colocar ele todo no prato de uma vez, né? Mas eu comi ele todo, porque é só eu que gosto mesmo. Eu tinha que comer ele todo. Se eu não comesse, ninguém ia comer.